Simbora, turma, estamos ao vivo para mais uma edição aqui do nosso Minuto Geográfico, uma sexta-feira extraordinária para todos nós. Eu quero conversar com vocês aqui hoje sobre três pautas que eu considero bem importantes e interessantes. Há uma grande novidade na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, depois de todo esse contexto ali da guerra, das batalhas de desgaste. Segundo ponto também, essa expectativa de um ataque do Irã e do Hezbollah contra Israel e a retirada de missões diplomáticas, estrangeiros e afins. E o terceiro ponto, atualizar vocês o contexto sobre a Venezuela, falando um pouco aqui sobre a posição, ou na verdade a falta de posicionamento do Brasil. Inclusive, eu quero que essa pauta da Venezuela seja a primeira. Eu comentei com vocês aqui na semana passada que a tendência é que o tema sobre as eleições da Venezuela pudesse esfriar, porque a imprensa funciona dessa forma, a internet também. As pessoas a impressão que elas passam é que vão cansando, novas pautas vão chegando e esse contexto da Venezuela acaba sendo esquecido. Eu também já tinha dito para vocês que a chance de Maduro cair por agora é remota. Ventilou-se aqui um contexto de propor a Maduro um asilo político, na perspectiva que ele pudesse renunciar. Mas eu quero repetir para vocês que enquanto ele tem esse apoio explícito, público, inclusive foi escrita uma carta pelo Exército, pela ala militar do país, eu não vejo qualquer perspectiva que ele possa, por agora, renunciar. Então, em princípio, Maduro ele permanece com essa eleição que foi fraudulenta, ele não apresentou as atas do processo eleitoral e quando apresentar, se a gente for ver a realidade, é muito fácil que possam ser manipuladas. O Conselho Nacional Eleitoral, o Tribunal Superior de Justiça, todos os órgãos, as instituições do país estão ligadas ao presidente, ao ditador. Então não vejo qualquer expectativa, ele pode seguir aí como presidente até o ano de 2031. O Brasil parece que perdeu o bonde da história, deixou de se posicionar. Eu tinha dito para vocês, era melhor que o Brasil, o governo federal, parabenizasse e cravasse dizendo que tinha um lado, mesmo que fosse o lado errado da história, mas o Brasil foi levando aquilo ali com a barriga, esperando as recomendações do enviado especial do Celso Amorim, e na prática agora o Brasil veio com a história de entregar uma carta assinada por Brasil, Colômbia e México. Então o governo do Brasil, o presidente Lula, o governo da Colômbia, o Gustavo Petro, e o governo do México, o Manuel López Obrador, fizeram uma carta pedindo transparência no processo eleitoral, pedindo também que os manifestantes não fossem perseguidos. Não vai adiantar de nada. A gente tem aí um contexto de mais de 2.000 pessoas presas, de acordo com o próprio governo da Venezuela, e inúmeras mortes. Cenário de guerra civil, que a bem da verdade já era um cenário anterior a esse contexto aí eleitoral, que só foi de fato um estopim. Vamos observar por conta da fronteira norte, a fronteira norte do Brasil, que já tem um fluxo aí considerável de venezuelanos, e a tendência é que para as próximas semanas, para os próximos meses ou anos, isso possa crescer, visto que o PIB, o Produto Interno Bruto da Venezuela, ele encolheu em mais de 70% no cenário de 10 anos. Então eu vou atualizando vocês nesse contexto. Uma novidade sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, quem ficar até o final eu vou responder aqui algumas perguntas. A Ucrânia fez uma grande incursão terrestre militar na Rússia, numa região chamada de Kursk. Não sei se alguém já ouviu falar, mas essa região de Kursk ela foi palco de uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial. Uma grande batalha entre tanques, entre os meses de julho e agosto do ano de 1943, logo após a batalha, foi na frente oriental, a Batalha de Stalingrado. Na Batalha de Stalingrado, o Exército Vermelho ele saiu vitorioso, os alemães foram sendo derrotados gradativamente e a Alemanha tentou resistir usando a base da região de Kursk, que fica na fronteira
entre a Rússia e a Ucrânia. A fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, eu estou vendo aqui um mapa, eu posso até colocar depois para vocês. Eles prepararam ali um complexo sistema, mas, mais uma vez, foram derrotados ali pelo Exército Vermelho, pelo Exército soviético. Tanques, blindados, pesados, numa época que a batalha era frente a frente, diferente do contexto da guerra de hoje. No contexto da guerra de hoje, você tem uma batalha que faz o uso de drones e outras armas com a tecnologia à distância que são mais avançadas. Eu ainda não entendi qual é a estratégia da Ucrânia, porque a Ucrânia ela tem travado outras frentes de batalhas dentro do país. E a Ucrânia não tem soldado propriamente, exército suficiente. A Rússia também não. São dois países demograficamente envelhecidos. Assim que a guerra começou há anos atrás, a quantidade de jovens deixando a Ucrânia disparou. Por quê? Quem ficou com mais de 18, em tese, seria obrigado a lutar, a se envolver no conflito. Então eu estou tentando entender, do ponto de vista militar, como é que a Ucrânia invade a Rússia, essa região. Foi a maior invasão em 2 anos. Os ucranianos estão dentro da Rússia. Não ficou claro ainda se eles querem se fixar por lá e criar uma zona de batalha, uma ferida dentro da Rússia, ou se eles entraram para gerar uma espécie de agenda positiva, levantar a moral dos soldados, e agora eles vão se retirar. E eles vão se retirar. A Rússia já disse que vai mandar tropas para lá, aviões e afins. Se for nesse contexto, para a Ucrânia seria muito difícil manter. A Rússia ela é gigante, é o maior país em área do mundo, mas pensem comigo, uma pequena parte do exército ucraniano conseguir se fixar dentro da Rússia e manter uma frente de batalha, enquanto a Rússia, eu queria lembrar, a Rússia usa a Rússia branca, a Bielorrússia, para atacar a Ucrânia pelo norte. Então, de repente, isso cria uma vulnerabilidade em relação à capital, a outras cidades importantes. É como se a Ucrânia estivesse abrindo a guarda em áreas estratégicas para tentar uma aventura dentro do território russo. De repente, se foi algum resgate de prisioneiros ou algo do tipo. Eu ainda não acredito que eles possam ter condições de se fixar naquela região. Mas tudo é conjectura. Outro ponto, pessoal. Expectativa maior, expectativa máxima para que o Irã possa a qualquer momento atacar diretamente Israel. Não só o Irã, mas os grupos que trabalham, que cumprem ordens para o Irã. O mais forte deles é o Hezbollah. O Hezbollah, por favor, não é o governo do Líbano. O Hezbollah, dentro do Líbano, ele criou uma espécie de governo paralelo. É um governo à parte. Eles têm um braço político próprio, eles têm um exército próprio e eles controlam várias áreas da capital e da fronteira ali com Israel. Então, não é propriamente o povo do Líbano declarando guerra a Israel. É o Hezbollah que tem o apoio de um pedaço significativo da população. Quero lembrar a vocês que nem todos os islâmicos apoiam o Hezbollah, pelo contrário, e também eu quero lembrar que o Líbano é um caso à parte no Oriente Médio. Quase metade da população do Líbano se declarando cristã. Cristianismo dentro do Líbano já foi maior, já foi mais forte, mas ainda é significativo, entende? Você tem um poder ali tripartido, o representante do parlamento, o presidente, você tem ali um contexto, uma coalizão de forças, mas o Hezbollah, de fato, é muito forte e ele criou esse poder paralelo. Você tem o islamismo, os xiitas com representante, os sunitas, você tem os cristãos com representante, o outro representante, seriam 3 contextos, 3 forças, mas o Hezbollah, de fato, é um Estado dentro do Estado, é um poder paralelo e se brincar, a força militar do Hezbollah, ela é mais forte do que o próprio exército do Líbano. O exército do Líbano que foi treinado pela França, foi treinado pelos britânicos e muitos soldados que eram do exército oficial do Líbano migraram para a frente de batalha do Hezbollah. Essa batalha pode acontecer, seria um caos para o Oriente Médio. Vários
Várias empresas suspenderam os voos para o Líbano, alegando falta de segurança. O grupo gigante da Lufthansa já disse que não, evitando voar para lá. Várias empresas também que tinham voltado a voar para Israel ficaram ali em stand-by, esperando o que é que pode acontecer. O fato é que, se acontecer uma guerra entre o Hezbollah e Israel, um dos primeiros pontos que seria atacado no Líbano seria o aeroporto internacional do Rafik Hariri, tá? O aeroporto da capital. Resultado, os estrangeiros que estão lá e que querem ir embora ficariam com poucas opções. Opção A, eu saio do Líbano e vou para Israel. Não dá. A guerra está ali no contexto da fronteira, a fronteira é fechada. Opção B, eu saio do Líbano e vou para a Síria. Pior, a Síria é um país em guerra, é caos político, econômico e social. A Síria é governada por Bashar al-Assad, aliado de primeira hora do Vladimir Putin. É um país caótico. Praticamente não tem aviação comercial na Síria. O espaço aéreo é vazio. Olha um flight radar. Opção C, sair de navio na direção do Chipre. O Chipre tem base militar americana, tem base ali britânica, mas é complexo você tirar ali. Por isso que os britânicos, italianos, vários países, inclusive países árabes, estão fazendo operações todos os dias, tirando os estrangeiros que lá estão e que querem sair. Eles não são obrigados. Mas o aviso é, quem ficar, fique por sua própria conta e risco, porque depois que a guerra começa, para você sair de uma zona de guerra, a complexidade e o custo disso é muito maior. Então, prestem atenção para 3 cenários. Venezuela no contexto de guerra civil, oposição com protestos, oposicionistas presos, Maduro se sustentando no poder com o apoio militar. O Brasil, que é a liderança latino-americana, soltou uma carta agora pedindo transparência, junto com o México e com a Colômbia, uma carta que não vale de nada, não há um posicionamento firme. A ideia que passa é que estão ganhando tempo para que o assunto possa ir ali esfriando, como sempre aconteceu, diga-se passagem. Tá? O contexto do Irã e do Líbano e Israel, que eu falei por agora, uma guerra não é interessante, uma guerra agora para o Irã, caótica. O regime dos ayatollahs já está ali patinando, já tem oposição forte dentro do Irã. Para Israel se envolver numa grande batalha agora também, seria um caos e opinião pública, aquela pressão, não seria algo positivo. E a novidade da semana é a Ucrânia, que bateu a loucura, entrou na Rússia, na região de Kursk, que já foi palco de uma grande batalha na Segunda Guerra, na frente oriental, Exército Vermelho contra os nazistas, e eu não sei se eles vão querer se fixar por lá, acho pouco provável, ou se entraram para pegar alguma coisa ou mostrar força e vão se retirar. Tranquilo? Mas é esse o contexto da semana para vocês. Sobre as eleições americanas, eu até coloquei no grupo uma análise de uma pesquisa da NBCB, uma pesquisa que fizeram, trazendo algumas perspectivas. É o óbvio, os democratas, 30% engajados, querendo votar em Biden. Quando lançaram a candidatura da Kamala Harris e Biden saiu, esse número subiu para 80%. Há um engajamento maior, uma empolgação maior. Lembrem, a candidatura dela ainda é uma novidade, ainda tem um hypezinho. Quando os debates começarem, quando chegar aí setembro, outubro, novembro, que teremos o dia D, é que a gente vai ver. Lembrando que lá nos Estados Unidos não basta ser o mais votado na votação direta. Tem um peso dos estados e dos delegados. Então, vendo o que é que vai acontecer, mas o que a imprensa pinta é que Trump ele ainda é sim o favorito, mas que a saída de Biden tornou a candidatura democrata mais competitiva, no que parece que ela foi uma vice completamente apagada. E a grande pauta dela, durante o contexto da vice-presidência, a pauta migratória, piorou no governo Biden, não por culpa do governo Biden. O problema migratório nos Estados Unidos é algo assim histórico, é um problema realmente estrutural que envolve não só o país, mas todo o contexto, não só da América do Norte, mas América Central e América do Sul, aquela velha busca pelo sonho americano. Tranquilo? Respondendo as perguntas, viajar para Israel está perigoso. O perigo não é chegar até Israel, não é chegar a Israel. O grande perigo é você, estando por lá, não ter voos comerciais para sair. Você ficar preso
ou demorar semanas ou meses tentando sair de um país que estaria em tese em guerra e poderia não conseguir, preço de passagem disparar e tudo mais, porque existem prioridades para retirada. No meio de um conflito você tem prioridades, crianças, idosos, corpos diplomáticos, pessoas que estavam ali no contexto humanitário. Tá? Então, eu não vejo como melhor momento. Se você perguntar, o melhor momento para viajar para Israel é agora, eu diria que não. Tá? Eu diria, nesse contexto, que não. Arthur perguntou, será que a Ucrânia entrou na Rússia para tentar trocar territórios? Será? Será que a Ucrânia vai fazer assim? Eu vou ocupar Kursk e vou trocar pelo Donbass? Pelas cidades que a Rússia ocupou na Ucrânia? A conta não fecha. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Muitas cidades que a Rússia ocupou na Ucrânia comemoraram. Tem muitas cidades na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia que são ucranianas, que a Rússia entrou, mas que boa parte da população ali de algumas cidades falando russo, com cultura russa, com essa conexão com a extinta União Soviética. É diferente quando os ucranianos eles entram em Kursk e vai ter uma batalha ali sangrenta, feroz. Já recebi alguns vídeos aqui e tudo mais. A conta não fecha. Não é assim que funciona. E lembrem-se, o que eu falei aqui, eu falei não, né? O Dmitry Medvedev, a liderança política da Rússia junto com Vladimir Putin, Medvedev, ele disse, nunca encurrale, nunca coloque contra a parede uma potência nuclear, porque a reação pode ser a pior possível. Bem, ficou o contexto aí, tá? Brasil deveria intervir na Venezuela militarmente? Não, a gente tem muita coisa aqui para resolver. Mas eu penso que fomos instados a maior economia da América Latina, a zona fronteiriça. Poderíamos sim, de início, ter tido uma velocidade maior e pedir transparência no processo eleitoral e no que pesa as relações históricas entre ambos os governos, acompanhar isso com mais afinco. Tem coisas que são do interesse e parece que eles vão ali na lupa, no detalhezinho, e a eleição da Venezuela não foi tratada da mesma forma. Li que seria uma incursão para fechar uma linha logística que alimenta o exército russo da fronteira. Veja, pode ser essa lógica, fechar ali a fronteira com o Donbass, mas a área é muito maior. E a quantidade de soldados ucranianos entrando, não dá para fechar nem 20% da rota de passagem de alimentos e afins, até porque eles também usam a rota pelos rios, além da rota terrestre, para fazer essa conexão com os soldados. A Rússia já montou infraestrutura. A Rússia já montou infraestrutura dentro da Ucrânia. Ela já não necessita de buscar comida na Rússia ou armamentos e afins. Já há uma logística dentro da própria Ucrânia, porque a Rússia já ocupa a Ucrânia desde 2014, Crimeia e companhia. Tranquilo, turma. É isso, pessoal. Eu tentei aqui ser o mais didático possível, trazendo para vocês 3 temas. Quem puder, quando eu postar esse vídeo, compartilhar no aviãozinho, colocar no seu Instagram, divulgando o trabalho da gente no Minuto Geográfico, vai ser uma maravilha. Isso aqui é um trabalho de voluntariado e é a oportunidade que a gente tem usar a internet. Tem tanta desinformação, tanta besteira sendo dita que eu me sinto numa obrigação aqui moral de entrar e trazer para vocês perspectivas, análises e afins. Tranquilo? Eu vejo vocês em breve, a gente vai atualizando e sempre entrando ao vivo, colocando a cara aqui, deixando gravado, trazendo análise, para muito além de ficar postando 24 horas um monte de Reels, sem qualquer tipo de análise, de conexão com a realidade e desinformando. Já tem muita desinformação por aí. Então bora trabalhar para trazer conteúdo de qualidade. Beleza? Saúde! Saúde e paz, um forte abraço. Simbora, simbora!